Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Então, estamos de volta com o nosso assunto de histologia. Nós já falamos até agora de tecido epitelial, caracterizamos esse tecido, né? Falamos um tempão sobre ele e agora nós vamos falar sobre tecido conjuntivo, um tecido com características bem diferentes do tecido anterior, mas que tem uma distribuição no nosso organismo bem ampla, né? Então vamos começar aqui falando sobre tecido conjuntivo, falando de suas características, depois vamos falar de algumas de suas funções, depois vamos classificar. Posteriormente, nós vamos falar sobre cada um desses tecidos para compreender bem, né, esse tecido aqui, tá bom? Então, muito bem, o tecido conjuntivo é um tecido que ele é muito vascularizado, diferente do tecido epitelial, que não tem vasos sanguíneos percorrendo, né, o tecido. Esse aqui não, todos os tecidos conjuntivos têm essa característica, exceto um, que é o tecido cartilaginoso, que não é vascularizado como os demais. Mas todos os outros são. Quando você sofre um corte na pele, por exemplo, e sai sangue, esse sangue é proveniente da derme, que é tecido conjuntivo. Quando você quebra o osso, também rompe vasos sanguíneos, tecido ósseo também é. Quando você corta a orelha, cortando a cartilagem, da cartilagem não sai sangue, porque ela não é vascularizada. Mas é a nossa exceção. Os demais tecidos são todos vascularizados, tá bom? Uma outra característica interessante desse tecido é que tem uma abundância muito grande de substância intercelular. Então, você tem fibras proteicas e tem uma substância fundamental, né, que preenche os espaços. Então, é um tecido com uma função de preenchimento, conforme vamos ver, né? E é uma característica bem típica desse tecido, ele ter uma abundância de substância intercelular. Diferente do tecido epitelial, que as células são justapostas de modo geral, coladas umas nas outras, né, bem próximas mesmo. Não é o que acontece aqui com esse tecido. As células estão separadas por uma grande quantidade de substância intercelular. E é um tecido que tem ampla distribuição no nosso organismo, né? Por exemplo, a pele tem tecido conjuntivo, a cartilagem da orelha, né, do seu nariz, os ossos, o tecido gorduroso, tudo isso é tecido conjuntivo. Então, é um dos tecidos que tem uma distribuição mais ampla no nosso organismo e desempenham, portanto, diferentes funções, que é o que nós vamos ver algumas delas aqui, ó. Por exemplo, preenchimento. A derme tem essa função, né? Nós temos a primeira camada, que é a epiderme, que reveste externamente o organismo, e logo abaixo nós encontramos a derme, um tecido conjuntivo próprio, né, com função de preenchimento, e naturalmente tem função de defesa também contra agentes patogênicos, já que nós temos células que o tempo todo patrulha, né, o organismo contra a entrada de patógenos ali. Então desempenha essa função também. Bem, nós temos a função de proteção, que eu disse agora mesmo que a derme também faz, mas o sangue e a linfa são especializados nisso, né? Nós temos células de defesa nesses tecidos que patrulham o tempo todo o organismo em busca de patógenos, protegendo contra esses agentes estranhos que podem causar doenças. Além disso, nós temos a função de reserva, que é a função do tecido gorduroso, tecido adiposo, e tem uma distribuição também no nosso organismo bem ampla, né? Praticamente qualquer parte do seu corpo deve ter uma camada ou mais grossa ou mais fina de tecido gorduroso, uma função de reserva, mas também exerce uma função de proteção também no nosso organismo. Os ossos também, a cartilagem tem função de sustentação, é uma função importante também desse tecido, né? Então é um tecido com uma distribuição ampla que desempenha diferentes funções. É importante que a gente reconheça agora os tipos de tecidos conjuntivos ou conectivos que temos. Então, quais são os tecidos conjuntivos que nós vamos estudar e como nós podemos identificá-los no nosso corpo? Eu vou ampliar essa foto aqui, essa imagem, para que você possa ver. Então, tecidos conectivos ou tecidos conjuntivos, eles são classificados em três grupos, né? Aí da esquerda para a direita, em tecidos conectivos próprios, tecidos conectivos líquidos e tecidos conectivos de sustentação. Cada um desses tecidos aí são encontrados, não é, em diferentes partes do nosso organismo e é importante que a gente saiba identificá-los.
Por exemplo, o tecido conectivo próprio ele é dividido em frouxo e denso. A gente sabe que a organização desse tecido com menor quantidade de fibras permite classificá-lo como um tecido frouxo. Você tem uma maior quantidade de células, não é? Maior quantidade de células e menor quantidade de fibras proteicas, do tipo colágenas e elásticas, né? Reticulares também. E aí nós podemos classificar dentro desse tecido conjuntivo próprio frouxo, o aureolar, por exemplo, né? Ou o tecido adiposo, que são exemplos de tecido conjuntivo frouxo. Além disso, nós temos dentro do tecido conjuntivo próprio o tecido conjuntivo denso, com a maior quantidade de fibras e menor quantidade de células. Aí esse denso, ele ainda pode ser classificado, né, em regular ou irregular. Se as suas fibras estiverem orientadas numa mesma direção, a gente chama de regular. Se ele estiver orientado em várias direções, nós chamamos isso de irregular. Por exemplo, tendão e ligamento, ele tem uma função, né, uma função importante, que é suportar, por exemplo, pressões, né, de contração de músculo ou, eventualmente, de movimentação da articulação. Tendão, ele liga músculo ao osso. Então, quando você faz uma força para se locomover, há uma tensão, né? Então, é preciso que um tecido suporte isso. E aí o tecido muscular está preso ao osso por um tecido conjuntivo denso com as fibras orientadas numa só direção. Então, tendão é um tipo de tecido conjuntivo denso regular. Enquanto que a derme, por exemplo, ela tem uma quantidade de fibras, uma quantidade enorme de fibras e eles estão orientadas em diferentes direções, né? E, portanto, formam uma espécie de arcabouço de proteção. Aí a função é outra, como acontece com o córtex renal também. Então, esse tipo de tecido tem uma quantidade grande de fibras, mas orientadas em direções diferentes, tá bom? Além desse tecido conjuntivo próprio, que nós vamos falar sobre ele depois, dar detalhes sobre ele, né? Tem um tecido conectivo líquido. Aí você tem dois tipos, o sangue e a linfa. O sangue percorre os vasos sanguíneos, né? Temos mais ou menos, um adulto tem mais ou menos 5 litros de sangue. E esse sangue é composto de uma parte líquida chamada plasma e de uma parte figurada que são as células, hemácias, leucócitos e fragmentos de células conhecidos como plaquetas. Vamos estudar essas células depois também. E temos a linfa, que é um tecido líquido também, que percorre os vasos linfáticos. Os vasos linfáticos não têm hemácias, né? Tem células semelhantes às células encontradas no sangue. Nós temos moléculas que foram removidas dos tecidos, a água, por exemplo, é a mais abundante aí, células sanguíneas que saíram do sangue e passaram para a linfa, ou mesmo moléculas derivadas do alimento, né, que foram absorvidas. E, naturalmente, uma grande quantidade de patógenos podem circular no organismo por meio da linfa. Daí a necessidade de nós termos células de defesa para combater esses agentes. Bem, além de tecidos conectivos líquidos, nós temos os tecidos conectivos de sustentação, né? A cartilagem e o osso. A cartilagem forma uma série de estruturas, como por exemplo o que nós temos no nariz, né? A extremidade do nariz é cartilagem. A orelha também é cartilagem. Os discos que ficam entre as vértebras também é cartilagem. Nas superfícies articulares dos ossos também nós temos cartilagem. E nós vamos classificar as cartilagens em diferentes tipos, né? Quando chegarmos nesse tecido, vamos falar sobre os tipos de cartilagem. Cartilagem alina, cartilagem elástica, cartilagem fibrosa. E nós temos o tecido ósseo, né? O osso, que forma o esqueleto nosso, cerca de 206 ossos nossos, são feitos desse tipo de tecido ósseo. É um tecido importante de proteção, de sustentação, né? Que auxilia a locomoção também. É o tecido mais duro que temos no organismo,
porque ele é formado de um componente mineral. Então, além de um componente orgânico, ele apresenta um componente mineral que dá a sua aparência de dureza, de firmeza, tá bom? Muito bem, então nós classificamos os tecidos conjuntivos e depois nós vamos estudar cada um deles. Então, já na próxima aula, nós vamos estudar o tecido conjuntivo próprio frouxo, reconhecendo cada uma de suas células e também da substância que nós encontramos entre elas. Ok? Então, espero vocês na próxima aula. Tchau.